Hoje em dia, o caminho mais simples para você começar a usar a escrita da língua de sinais, aprender ela passo a passo, para você realmente aprender mais sinais da Libras, memorizar os sinais com facilidade, evitar esquecer os sinais e, mais do que isso, lembrar dos sinais para você poder montar frases em Libras com clareza, é com o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Por quê? Porque ele foi resultado, essa daqui é a segunda edição, revista atualizada e ampliada, né? São 416 páginas e está tudo totalmente passo a passo. O que é que isso significa na prática? Para escrever o livro não foi da noite para o dia, né? A gente investiu, foi 10 meses para poder escrever a primeira edição, e quando a gente foi fazer a segunda edição, revista atualizada e ampliada, que tinha praticamente o dobro de páginas da primeira edição, foram mais 9 meses. Então, somando aí, dá quase 2 anos de trabalho, de pesquisa, manhã, tarde e noite, pesquisando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, só focado na escrita da língua de sinais. Então, aqui já está tudo pronto, já está tudo passo a passo, já está tudo organizado, já está tudo mostrando exatamente como que você pode utilizar a escrita da língua de sinais para impulsionar os seus aprendizados da Libras, preparar a sua mente melhor, até para interpretar, ou para se comunicar com surdos, ou se você quer desenvolver, sonha desenvolver algum material em Libras para a educação dos surdos, ou se você está se preparando porque você tem alunos surdos, ou você vai ter alunos surdos, ou mesmo, só para a prática, de você aprender os sinais, você faz a anotação dele para você poder se lembrar deles depois. Eu lembro direitinho, teve uma vez que um surdo amigo nosso foi lá em casa, né, e ele era muito de gente boa, sabe? A gente chegou e tal, tava conversando, e na hora do almoço, a gente tava almoçando e tal, aí ele foi e fez um sinal para mim. E o sinal que ele fez foi esse sinal aqui, ó, Currículo Lattes. Foi a primeira vez que eu vi esse sinal. Para quem não sabe, Currículo Lattes é uma plataforma geralmente usada mais por professores acadêmicos, pessoas das áreas acadêmicas, para poder documentar o currículo, a experiência profissional que a pessoa tem e esse tipo de coisa. As pesquisas realizadas. E quando ele fez esse sinal para mim, foi a primeira vez que eu estava vendo o sinal. E aí ele fez esse sinal e depois ele fez mais alguns sinais, que é o sinal de república, no sentido de... como ele tinha passado em concurso numa cidade do interior, lá era muito comum os estudantes se mudarem para uma casa compartilhada, né? Então ficavam essas casas compartilhadas por estudantes, geralmente chamadas de república. E o sinal é esse. E aí ele fez alguns sinais assim, e aí eu pulei, a gente estava almoçando, e eu levantei da cadeira assim, num salto, e ele ficou assim, sabe? Porque ele estava sinalizando, ele congelou a mão assim, e aí ele ficou assim, sem entender. Eu falei, não, peraí, só vou pegar um papel e caneta aqui. Aí eu fui no quarto, peguei um papel, peguei uma caneta, voltei, e rapidinho fiz a anotação desses sinais ali. Passou-se anos sem eu precisar de usar esses sinais. Até que um dia eu estava interpretando uma palestra, e aí, na hora que eu estava interpretando, adivinha? Apareceu justamente a necessidade de eu utilizar esses 2 sinais. E adivinha? Eu lembrei dos sinais, mesmo sem ter feito, sem ter retomado. Eu nem sei onde está essa anotação que eu fiz. Percebe? Então, o fato de você usar a escrita da língua de sinais, isso talha o sinal na sua mente de tal forma que você se lembra do sinal com muita facilidade. Com muita facilidade mesmo. E o caminho mais simples e mais prático é através do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Ele é totalmente passo a passo. Aqui você vai entender tudo que você precisa saber sobre a escrita da língua de sinais. E então, quando chega aqui no capítulo 5, que é a parte prática, você vai aprendendo tudo passo a passo, de como que funciona, como que você começa os primeiros traços da escrita, como é que você vai fazer isso para escrever no papel. E aqui já vem alguns sinais de exemplo, usando os símbolos, né, esses grafemas que você acabou de aprender, e aí vai avançando. Então, tudo é totalmente passo a passo. E é muito legal porque você vai aprendendo os sinais, mesmo que você não saiba o sinal ainda, você, primeira vez que está vendo aquele sinal, como aqui mostra as fotos, você vai conseguindo fazer o sinal exatamente como o sinal é. E é muito legal porque mais à frente, quando você chega aqui, alguns capítulos à frente, tem uma história em Libras. Essa história começa aqui e vai continuando nos outros capítulos, sempre um pequeno trecho da história. E todos os sinais que estão aqui
pasme, você vai conseguir sinalizar em Libras. E aí é muito legal, porque você vai sinalizar tendo a certeza que você está fazendo o sinal do jeito certinho, a frase na ordem gramatical do jeito certinho, a expressão facial da forma certinha. E isso é muito legal, porque você tem certeza que você está fazendo certo, porque todos os sinais praticamente que estão sendo usados aqui na história, você já viu aqui antes, nas páginas anteriores, você já viu eles escritos antes. E mais do que isso, aqui ainda tem um glossário te mostrando outros sinais, explicando, olha, esse sinal aqui, por exemplo, significa à tarde, que é assim. E aí você vai desenvolvendo ainda mais na Libras. Para você garantir o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, é muito simples. Tem um link que está aparecendo aqui na tela ou aqui embaixo, ou você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. E esse ano, a gente está comemorando 10 anos desde a publicação da primeira edição do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E essa segunda edição aqui foi prefaciada pela própria Valerie Sutton, que é a criadora da escrita da língua de sinais, lá dos Estados Unidos ela. E essa tiragem especial, a gente resolveu produzir uma tiragem especial de comemoração desses 10 anos desde a primeira edição do livro. E olha, tudo continua totalmente atualizado. Já foi adotado por professores, escolas, faculdades, pós-graduações, universidades, escolas de surdos, até em concurso público. O livro é referência. E continua totalmente atualizado. Mas essa tiragem especial que a gente fez é uma tiragem que tem poucas unidades disponíveis nesse exato momento. Então, se você está me ouvindo, você quer aproveitar essa oportunidade, acessa lá o link. Porque em algum momento pode ser que você acesse e lá vai falar que o livro está esgotado. E aí você vai ficar assim, Madison, faz mais livros e tal. Mas existe toda uma questão dinâmica, de logística mesmo, que faz com que a gente não tenha como ficar estocando os livros. Então a gente fez uma tiragem pequena realmente, para quem já tinha encomendado, fizemos algumas unidades a mais para pessoas como você que quer realmente aprender, se desenvolver, avançar na Libras e dizer chega de esquecer os sinais. Então agora é a sua vez, vai lá.